vai comentar sobre todos esses que participaram, que estiveram lá na Avenida Paulista, conversaram também com Metrópolis, mas antes da gente ter esses vídeos todos, eu vou continuar aqui nesse assunto desses apoiadores que foram até a Avenida Paulista, lá no centro de São Paulo, na manhã de ontem que foi 6 de abril. Essa manifestação foi convocada por Bolsonaro em defesa, como eu disse, dos anistiados, da tentativa de fazer desses envolvidos nos atos de 8 de janeiro anistiados. E você lembra bem, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas aqui em Brasília. Quem está comigo aqui no estúdio é o colunista Igor Gadelha, exatamente para trazer esses detalhes desses atos. Boa tarde, Igor. A gente já começa te falando que você trouxe na sua coluna que teve algo que chamou a atenção do Centrão. E qual foi esse detalhe da manifestação que chamou a atenção do Centrão? Boa tarde, obrigado por participar com a gente aqui. Boa tarde a você, Rafael, e a todos que acompanham aqui o Boletim Metrópolis. Olha, ontem muito mais do que o público presente, que fica sempre naquele, fla-flu, a USP diz uma coisa, a Polícia Militar diz outra, os organizadores dizem outra. Os líderes do Centrão, que é aquele grupo de partidos aqui que tem maioria no Congresso Nacional, eles destacaram em conversas nos bastidores o grande número de governadores presentes ali no ato de Jair Bolsonaro. Havia 7 governadores presentes, alguns deles de partidos do Centrão, de partidos que não apoiam ali ainda oficialmente a anistia, que há promessas, mas que ainda não tem maioria para a anistia. Isso chamou a atenção do Centrão porque mostrou ali um certo apoio político à pauta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Iam ser 8 governadores, mais o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acabou desistindo de última hora por conta das fortes chuvas que atingiram o estado durante o fim de semana. Isso mostrou ali que o Bolsonaro está tentando expandir, para além do bolsonarismo, o apoio à anistia. Você tinha, por exemplo, o Ratinho Júnior, que é do PSD de Gilberto Kassab. Você tinha o Romeu Zema do Novo, você tinha 2 governadores do União Brasil, que é um partido que faz parte da base aliada do Lula, como era o caso do governador do Amazonas, Wilson Lima, e também o Mauro Mendes, do Mato Grosso. Então, isso foi uma coisa que o Centrão destacou bastante. Agora, vale ressaltar que muitos desses governadores que estavam lá, eles foram em busca ali do espólio, de Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível. Você tem, por exemplo, o Zema como pré-candidato à presidência, você tem o próprio Tarcísio, como um possível virtual candidato à presidência, e tem também o Ronaldo Caiado, que também estava lá, que é do União Brasil. Você tem o Ratinho Júnior do PSD, que tinha inclusive almoçado com o Bolsonaro na sexta-feira. O Jorginho Mello, ele é candidato à reeleição lá, porque ele ainda pode tentar mais um mandato como governador de Santa Catarina. Mas isso chamou a atenção do Centrão, porque do resto, se você pensar ali, você teve mais do mesmo do discurso do Bolsonaro, é um discurso recorrente dele ali em defesa da anistia. Você teve o Tarcísio, que baixou um pouco mais o tom, no Rio, ele chegou a criticar diretamente as penas, numa crítica indireta ao STF. Dessa vez ele fez ali uma revisão histórica, dizendo que em outros movimentos, na história do Brasil, houve anistia. Ele lembrou até da revolta dos mascates e tudo mais. E ele evitou personificar as críticas ali, porque quando ele fez aquele discurso mais duro no Rio de Janeiro, ele acabou sendo criticado por ministros do STF nos bastidores. Deixa eu fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, se esses 7 nomes que foram, algum surpreendeu ou já era esperado que governadores desses partidos participassem de eventos como esse? E a segunda é, como você acha que o espólio, não necessariamente do Bolsonaro, mas desse PL da anistia, pode ser usado em 2026 por esses possíveis candidatos que a gente pode ver na próxima eleição? Olha, você teve ali, eu acho que a própria presença do Caiado, que na sexta-feira tinha se lançado pré-candidato à presidência da República, surpreendeu, e também do Wilson Lima, que não é um governador que costuma vir, embora seja do União Brasil, ele não costuma vir muito nesses movimentos. Todos esses governadores, Rafael, eles têm projetos políticos, e tirando o Jorginho, que é bolsonarista, o Tarcísio, que é bolsonarista também, ali, mas você vê o Caiado ali também tentando fazer um aceno para a direita bolsonarista, porque, em tese, hoje, Jair Bolsonaro está inelegível. Todos esses nomes vão se lançar ali na esperança de capturar uma parte desse eleitorado de Jair Bolsonaro. Até porque Bolsonaro até agora não anunciou quem vai ser o seu possível substituto. Ele tem se mantido ali dizendo que é candidato, embora a gente saiba que ele está inelegível pelo menos até 2030. Então está todo mundo de olho ali no espólio do eleitorado bolsonarista que apoia essa pauta. Mais do que a pauta, as pessoas, esses governadores, estão de olho nessa fatia do eleitorado, caso se confirme a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A gente sabe que o Silas Malafaia sempre se colocou como aí uma camisa de força ali na frente do Bolsonaro, mostrando, ele que organiza tudo. E nesse momento específico, você traz também isso na matéria, ele decidiu
direcionar as críticas ao Hugo Mota, presidente da Câmara. Como é que foi recebido isso, não só pelo Centrão, como por bolsonaristas, esse momento, né, que até então o Hugo Mota estava meio que ali sendo colocado de lado, preservado, e agora virou também mais um alvo do Silas Malafaia? O Silas Malafaia, o deputado Sóstenes Cavalcante, que até é deputado muito aliado ao Sóstenes, é eleito com o apoio do Malafaia, ele até está prometendo fazer uma manifestação na Paraíba, que é o território, né, o reduto político do Hugo Mota. Mas a Paraíba vai ser mais difícil ali reunir aquele tanto de gente, porque a Paraíba tem um histórico ali de eleições de eleitores mais à esquerda, né? Mas o Hugo Mota acredito que não vai se deixar pressionar. No fim de semana, Rafael, a gente trouxe uma apuração na coluna de que o Hugo Mota ele tem colocado ali nos bastidores uma condição importante para fazer qualquer movimento em relação à anistia. Essa condição que o Hugo Mota tem colocado é qualquer movimento que ele fizer sobre a anistia vai ser acordado com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele não quer fazer nenhum movimento isolado para que ele não faça esse movimento e a matéria não avance no Senado. E aí ele fica com desgaste sozinho ali perante o Supremo. Então, tudo que ele fizer vai ser acordado com o Davi Alcolumbre para que ele não fique com um eventual desgaste sozinho. Divida esse desgaste com o Davi Alcolumbre. A gente está vendo aí o Hugo Mota sendo estratégico, você também traz na sua coluna que há uma pessoa do PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparentemente está usando de estratégia bater de frente, que é o Sóstenes Cavalcante. Ele é o atual líder do PL, ele tem um perfil bem diferente dos últimos líderes do PL, o Altineu Cortes e o Wellington Roberto, que eram os antigos líderes. Eles tinham um perfil mais pragmático ali, mais de negociação dos bastidores. O Sóstenes não, ele é muito aliado ao Malafaia, ele é da igreja do Malafaia, ele tem um perfil mais bélico ali de atuação política. E isso tem rendido críticas a eles por parte do Centrão e também até de alguns bolsonaristas ali mais pragmáticos. Acham que o Sóstenes tem jogado muito pela plateia e tem feito menos movimentos assertivos, né? Movimentos estratégicos. Por exemplo, ele tem anunciado ali o requerimento de urgência para levar a pauta da anistia diretamente para o plenário, mas ele nem tem sequer as assinaturas ainda completas, né? Ele tem dito, a gente vai entrar em obstrução se não votar o requerimento de urgência, mas ele mesmo ainda não fez o papel dele de ter as assinaturas suficientes para votar essa urgência. Então, as pessoas têm reclamado que ele tem jogado muito para a plateia e menos movimentos ali nos bastidores, movimentos mais assertivos do ponto de vista de estratégia política. E essas lideranças do Centrão, eles lembram que parece até um movimento que ocorreu no ano passado com aquele projeto que equiparava o aborto, né, até 22 semanas ao crime, né, hediondo, né, crime de... Então, assim, era um projeto que era do Sóstenes, eles chegaram até a aprovar a urgência do projeto, mas o projeto depois nunca foi para o plenário, entrou num limbo ali, justamente por isso, porque gerou muita polêmica, o Sóstenes deu muita entrevista, gerou muita polêmica, e aí a sociedade reagiu e o projeto não avançou. Então, ele tem sido cobrado a ter uma atuação mais de bastidores e menos ali bélica publicamente. É óbvio que a gente está falando de dois projetos bem diferentes. O próprio projeto do aborto a gente está falando de estratégia já política, visto bem diferente, mas exatamente por isso. Você acredita que esse tipo de estratégia pode funcionar? Porque o que, é que a gente está vendo? É um PL que de fato tem mais capilaridade na sociedade, há sim um apoio social, muitos acreditam que de fato, até mesmo entre ministros do STF, né, a gente viu o Luiz Fux reclamando sobre as penas estão sendo muito fortes, mas ao mesmo tempo você acredita que esse posicionamento mais belicoso, como você deixou claro aqui do Sóstenes, pode atrapalhar esse projeto e ir para frente? Olha, o Sóstenes joga muito pelo eleitorado bolsonarista, né? Assim, agora tudo depende do Hugo Mota e do Alcolumbre, porque lembrando, passando na Câmara vai ter que passar pelo Senado. E o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, eles têm dado sinalizações de que essa não é uma prioridade para eles. Eles acham que é uma pauta que mais divide do que agrega ali à Câmara, né? Eles vão focar em outras pautas. E o governo fez o papel dele, de mandar um projeto importante, porque até então não tinha uma pauta importante, né? Sempre tem uma reforma, teve a reforma tributária, teve a reforma da Previdência, né? Teve a reforma trabalhista, e agora o governo mandou a reforma do imposto de renda. Então, o governo dá ao Hugo Mota e ao Alcolumbre ali, pelo menos, um discurso de, a gente tem uma pauta econômica mais importante para tratar e deixa essa pauta aí da anistia, embora, claro, o bolsonarismo vai insistir nisso aí, mas está na mão do Hugo Mota. Ele que... do legado que eles podem deixar assim, também, se tem uma coisa que o presidente da Câmara e do Senado, eles têm como poder, é o poder de decidir quando pautar uma coisa, né? Assim, pode ter uma pressão dos líderes, mas a decisão de pautar constitucionalmente é deles. Então, está na mão
de Hugo Mota, principalmente porque o projeto está na Câmara. Só para a gente finalizar, você que ouviu então muita gente do Centrão aí em relação a essa manifestação, eles acreditam que foi então vantajosa para o bolsonarismo ou de fato demonstrou aí uma diminuição de poder, apesar de que a gente já falou, né, da presença dos governadores? Como é que foi a avaliação do Centrão, que é quem faz ali o meio de campo, quem está entre os dois lados, a oposição e os aliados? Não, o Centrão acredita que o movimento, né, teve essa adesão, é importante essa adesão dos governadores, mas agora é saber até que ponto esses governadores também vão atuar perante as suas bancadas para angariar votos. Precisa de voto para fazer esse projeto avançar, né, no Congresso Nacional. Então resta saber se eles foram ali com interesse pessoal ou interesse realmente em trabalhar perante as suas bancadas para ter esses votos. Agora, mostrou ali que o Bolsonaro vai insistir nesse tema, mas eu repito, está na mão do Hugo Mota. O bolsonarismo ele precisa realmente mostrar essa pressão, né, para ver se o Hugo Mota vai ou não. Assim, claro, o Hugo Mota tem dito, não é minha prioridade, mas se viesse de repente uma grande clamor popular ali que extrapolasse o bolsonarismo, aí sim pode ser que ele avance nessa pauta. Querido, muito obrigado por participar aqui de novo com a gente do Boletim Metrópolis. Até a próxima, gente.